trabalhar nessa faixa, chamando atenção para a rua, para o espaço que a gente vive, assim. A ideia é tornar a faixa uma espécie de palco para diferentes ações. Uma que são as ações que acontecem normalmente na cidade, e aí nós exageramos muito, chamando atenção para elas, ou ações que já são espetaculares e a gente descola desse espaço espetacular e coloca dentro do espaço da rua. A faixa se transforma num palco. Então, naquela correria que você não vê a hora que aquele farol vai abrir, de repente para e tem ali uma cena. O legal é que a gente tem diferentes possibilidades da pessoa perceber, interagir, se comunicar ali com aquela ação. Então, algumas pessoas, de fato, elas entram na lógica do jogo, da cena e participam junto conosco. Algumas olham e depois que a gente termina, vem perguntar o que está acontecendo, se questiona e nos questiona. E outras mantêm uma indiferença, que é típica da cidade, assim. É um momento de suspensão na rotina, porque as pessoas estão naquela trajetória comum, na correria, nos pensamentos comuns do trabalho, do estudo, e de repente a pessoa está diante de algo totalmente fora daquele contexto, do que não é comum de acontecer. Uma das que chamam mais atenção, assim, a ação que chama mais atenção, talvez seja do nado sincronizado. Primeiro porque realmente é uma imagem totalmente descolada do cenário de uma faixa de pedestres. E segundo porque tem uma questão de uma grande brincadeira, de uma ironia, de um elemento lúdico, assim. Os motoristas, na verdade, viram um grande espetáculo, né? Para eles, realmente, eles são ali os que estão na frente, eles são a plateia privilegiada, assim, eles estão assistindo de camarote. Adorei, achei o máximo! Muito legal, alegrou meu dia, o resto do meu dia. Uma ação do Coletivo Pi que interfere na cidade, compondo cenas irreverentes na faixa de pedestres. Uma casa sem paredes ou divisórias, ao ar livre, no meio da calçada das ruas movimentadas da capital paulista. Na Casa de Paulo é um projeto performático de intervenção urbana do Coletivo Pi, que pretende levar a população a refletir sobre o espaço público a partir da história dos moradores. Veja na reportagem da TV Mackenzie. Meu nome é Priscila Toscano, eu sou atriz, performer e trabalho para o Coletivo Pi, hoje com o projeto na Casa de Paulo. Ele surgiu em 2011, numa primeira fase do projeto, que é o Narrativas de São Paulo. Narrativas de São Paulo, a gente passou por 8 bairros da cidade, colhendo histórias dos moradores sobre esses bairros ou o que aconteceu com você naquele bairro. Então a gente fazia isso de uma maneira inusitada. A gente monta uma sala de estar na rua, coloca ali tapete, poltrona, mesinha, telefone, abajur. E essa imagem inusitada levou, né, algumas pessoas a sentarem ali para conversar com a gente. Em cada bairro a gente passou um dia todo ouvindo histórias e com isso a gente gerou 8 livros. Aqui na Vila Madalena eu trabalho, minha filha estuda e agora eu vou morar na Vila Madalena. E eu sou uma pessoa curiosa.
Então, quando eu vi a intervenção na Teodoro Sampaio, que é muito próximo do meu trabalho, eu fui até ela perguntar o que estava acontecendo, o que era o projeto. E aí a situação se inverteu. Ela começou a perguntar coisas de mim, a minha relação com o bairro, com a Vila Madalena. Tem foto, tem no próprio livrinho na mesa. Legal? Eu cheguei no bairro em 2005 por conta de uma mudança de trabalho mesmo. A gente entrou para uma escola de samba que é da Vila Madalena, que chama Pérola Negra. Que a minha prima na época era a rainha da bateria. E aí meu marido foi tocar na bateria, minha mãe foi para a ala das baianas e eu fiquei na ala de compositores. Hoje, depois de 7 anos, eu tenho amizade com a costureira, com o salão de beleza, com o sapateiro. Você vai passando, dando oi, tchau, encontrando as pessoas na rua. A gente decidiu este ano voltar nos 8 bairros, mas agora não só com a sala, e sim com a casa completa. Nos objetos da casa você tem frases dos moradores, que são dos livros que a gente recolheu ano passado. Então, ela acaba sendo uma casa poética. Sou portuguesa, nasci em Lisboa e vim morar na Vila Madalena em 1978. Eu acho que as minhas maiores lembranças são do uso de um quintal com frutíferas com os meus filhos, brincando num lugar com vegetação ligada a cultivo, portanto frutas, muitas frutas. Abacate, jabuticaba. No início do século XX, né, esse espaço, na verdade, fazia parte de um sítio. E depois, essa terra começa a sofrer divisões em pequenas chácaras e vão sendo vendidas para operários que vêm para cá construir sua vida. Agora, todos os moradores antigos de 30, 40 anos, eles viram esse processo de crescimento. E aí eles falam das chácaras, que eles ainda cuidam de alguns jardins da cidade. Eu penso que ouvir as histórias dos moradores faz parte de juntar dados que podem se vir a perder um dia. É muito legal. Uma das histórias que eu conheci no bairro mais interessante foi a de uma senhora que me contou da bica de água onde se pegava água, porque onde era o abastecimento do bairro. Ao resgatar essa história, estão meio que criando laços entre uma geração e a outra. A gente quer falar também da rua como espaço possível de ocupação, para a gente voltar a ter aquele costume de habitar as praças, de conversar com as pessoas na rua, de colocar uma cadeira para fora de casa, de entender a rua como um espaço que também é a nossa casa. E a partir de hoje, uma vez por mês, para continuar a comentar ações e projetos que envolvam as questões de cidadania, responsabilidade social e participação popular, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o colunista do quadro Nossa Responsa, Fernando Rossetti. Tudo bem, Fernando? Olá, Carol. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado. Um prazer te receber. Comenta pra gente o que tu achaste dessa matéria. Interessante essa ideia do coletivo de trazer a responsabilidade social, esse sentir a nossa casa no meio da rua, né, Rossetti? É muito importante, na verdade, porque se você olha aqui no Brasil, a gente já está com mais de 80% da população morando em cidades, na América Latina toda a tendência é cada vez mais, a gente vai ter 90% daqui a poucos anos morando em cidade. E como é que você significa esse espaço público, né? Porque o espaço público, a gente percebe a vida na cidade cada vez mais a gente morando no espaço privado, né? Eu vou no shopping, eu vou na escola, eu vou no clube, eu convido para ir em casa, e o espaço público começa a aparecer como um espaço perigoso, né? E que eu não vou, um espaço de passagem. E as pessoas nem percebem que não estão aproveitando esses espaços. Exatamente, né? Um espaço e cidade, né? O termo cidade é a mesma raiz de cidadania, né? Eu tenho que ocupar o espaço da cidade para ser cidadão. Então, é muito importante ocupar esse espaço público de maneira
maneira positiva. Com certeza, a gente viu na reportagem uma ideia bem criativa, mas é uma ideia, né, Fernando? Que outras maneiras tu acredita que as pessoas possam incentivar esse tipo de ação, de pensar e trazer para si a responsabilidade do espaço público? Eu acho interessante você partir até das tradições, né? A gente estava falando de memória, enfim, das tradições. Se você olha o espírito dos jovens, né? O jovem vai e faz grafite na rua. É um jeito dele estar marcando o espaço público, dele estar significando o espaço público, claro, né? Mas você pode fazer pichação ou grafite, né? Então, a arte, essa brincadeira do teatro, a pintura, o embelezamento do espaço público pelos cidadãos, é um jeito muito positivo de ocupar. Mas, de fato, o espaço público tem que ser ocupado por todos. É uma responsabilidade compartilhada das empresas, dos cidadãos, do governo, né? Então, as empresas podem adotar uma praça, a comunidade pode se organizar numa associação e cuidar do seu espaço, né? Certo, bacana. Então, muito obrigada pela participação aqui com a gente ao vivo. Obrigado. Obrigada. Mês que vem estamos te esperando. Estarei aqui. Até a próxima, Fernanda. Obrigada. Morando em São Paulo, é natural conviver com a intensa movimentação de carros, pessoas e sons. Até ser surpreendido por uma casa montada na região central de São Paulo. E é justamente para entender essa ação e conhecer a casa que eu vou entrar aqui agora e conversar com as meninas do Coletivo Pi. Licença, tudo bom? Para começar, explica pra gente que ação é essa de vocês montarem uma casa no meio de uma praça, no meio da rua. Esse é o projeto na Casa de Paulo, que nós percorremos 8 bairros da cidade de São Paulo com essa casa aqui a céu aberto no espaço público. Essa daqui nós estamos na penúltima, né, no penúltimo bairro, na penúltima casa, e aí cada casa recebe o nome do bairro. Então aqui nós estamos na casa de Cecília. E a ideia é habitar a rua e mostrar que o espaço coletivo é nosso, é um espaço de troca, de experiência, que ele deve ser partilhado por todos. E aqui na casa de Cecília nós contamos as histórias deste bairro para quem vem nos visitar. Que é essa interação com o público, assim, só vocês contam histórias ou eles também podem contar? Eles também podem contar. Inclusive essas histórias, elas foram recolhidas por nós no ano passado, quando a gente fez uma primeira intervenção que chamava Narrativas de São Paulo. Nessa intervenção a gente recolheu depoimentos das pessoas que moram pela região ou trabalham, e não só histórias assim sobre o bairro, mas histórias pessoais que aconteceram no bairro. Cada lugar, cada região, a disposição da casa é diferente, a ação muda de alguma forma, dependendo da região, como é isso? Nós adequamos a casa ao espaço que escolhemos. Então aqui a gente está numa praça, nós temos bastante espaço. Na Vila Mariana, por exemplo, nós fizemos numa calçada. Então a casa ela fica um pouquinho mais apertadinha. Os móveis são sempre os mesmos e vão mudando essa decoração, que é onde estão as histórias dos moradores. Quando as pessoas passam na rua, elas pensam que é teatro, né? Porque todo mundo, eu já vi as pessoas perguntando, que peça que vai ter aqui? Como que vocês chamam isso? Como que vocês definem? Então, nós trabalhamos com performance e intervenção urbana. Então, isso daqui é uma ação de intervenção urbana. E a nossa ideia não é ter um roteiro e nem nós fazemos aqui personagens. Somos nós mesmas que recebemos as pessoas e contamos essas histórias. Continuando a visita, agora a gente está aqui no banheiro, a parte íntima da casa, né? Explica pra gente como é que está posicionada as coisas aqui. O banheiro é a parte mais engraçada, inusitada. Algumas pessoas até tiram foto sentando na privada, né? E a ideia aqui do banheiro também é colocar fragmentos dessas memórias dos moradores. Então, até no papel higiênico a gente encontra frases para as pessoas lerem. Agora a gente já está aqui no quarto, a parte mais aconchegante da casa, né? Bons sonhos. Tem gente que quer deitar aqui, tirar uma soneca na hora do almoço? Principalmente crianças.
As crianças, quando elas entram na casa, elas se divertem muito, porque é como brincar de casinha, né? É o lugar predileto delas. A gente andou aqui pela casa e agora na cozinha eu vou te perguntar uma coisa. Existe diferença de um bairro para o outro quando você faz essa intervenção? Existe diferença sim. Por exemplo, no Jardim Ângela, tiveram pessoas que passaram de fato a tarde conosco. Então, assim, uma família ficou conversando com a gente, chamava outras pessoas e apresentava a casa, como se a casa fosse dela também ali. Já tem bairros que as pessoas têm mais pressa. Por exemplo, na Vila Mariana, que a gente fez próximo do metrô, as pessoas ficavam o tempo do farol. Então, o bairro também carrega suas características próprias. Vocês estavam contando uma história curiosa antes, que eu acho que na Vila Madalena perguntaram se vocês iam morar e um senhor foi limpar para vocês morarem ali, né? Como é isso? Isso mesmo. Quando a gente chegou, né, com o caminhão para começar a preparar a intervenção, um senhor que é morador de rua e mora naquela praça há muito tempo, ele perguntou se a gente ia morar lá também. Nós falamos que naquele dia sim. Ele falou, então dá licença, eu vou pegar minha vassoura e vou limpar esse espaço para vocês. E ali ele nos acolheu e ficou com a gente durante o dia inteiro. Se a gente pensar há 30 anos atrás, era prática das pessoas se encontrarem nas praças, conversarem, as crianças brincarem. A cidade é muito dinâmica, ela muda, mas a gente tem perdido essa possibilidade de encontro, de cuidar desse espaço. E o segundo ponto é chamar atenção mesmo para as histórias do bairro de Santa Cecília. A gente tem uma história curiosa, quando a gente chegou, as meninas estavam montando ainda aqui o cenário e o seu Cícero deu um quadro de presente para elas, né, seu Cícero? Coração, de coração. É comum isso acontecer, das pessoas interagirem a ponto de contribuírem com elementos para casa? Sim, por exemplo, o seu Cícero deu esse presente pra gente, o quadro. Tem pessoas que traz chá ou água quente pra gente fazer um chá, ou pessoas que, por exemplo, tá muito frio, falam, você quer um agasalho? A gente fala, não, obrigada. Então as pessoas se preocupam como nós vamos ficar na casa. Parabéns, seu Cícero, pela ação e pelo quadro lindo que você deu para as meninas. Habitar essa casa não é a tentativa de imitar um reality show, mas você pode ser um integrante e participar dessa ação que coloca o público para pensar sobre o local em que vive. Maria Helena, o que você achou dessa intervenção? Você já tinha visto isso? Não tinha não. Para mim também sendo muito interessante o pessoal conhecer, saber o que é, como funciona, o que era o bairro, como está o bairro agora. Há quanto tempo a senhora é moradora do bairro? 30 anos. Adoro Santa Cecília, melhorou bem, cada dia melhor. Espero ficar por aqui mesmo. E o que você achou dessa casa aqui no centro? Eu achei massa, que eu tava passando aqui, me chamou a atenção. Eu fiquei meio assim de entrar, mas aí depois eu curti as divisórias assim no chão e tal. Fique ligado que você pode estar passando pela rua e ser pego por uma intervenção como essa. Mas não se sinta intimidado, todos são bem-vindos. Performance urbana, caminhando em câmera lenta pela Avenida Paulista, trajados de executivos, exatamente como a gente está acostumado a ver, mas de uma maneira inusitada, porque eles estão cobertos de argila, de lama. É uma imagem poética que visa intervir na cidade, provocando uma reflexão. O aprisionamento ao trabalho, a automatização da vida. Alguns executivos se olhavam e diziam, mas será que eles estão criticando a gente? Outras pessoas diziam que não, que essa lama tem a ver com a solidão, com a petrificação, com o isolamento que as pessoas chegaram. De uma certa maneira, ela é uma imagem que provoca muitas reações. Essa relação fria do homem corporativo,
bem típico de uma cidade grande, como é o caso de São Paulo, também pode ser lido, né? A gente também está falando da ética corrompida, né, no eixo político, financeiro. Enfim, é uma performance aberta, né? Cada um tem uma leitura do poético ao crítico. Escolhemos a Avenida Paulista para começar, porque ela é o grande centro financeiro e executivo. Esse confronto com o Banco Central, o confronto com o Tribunal de Justiça Federal, me parece que esse lugar também é uma outra possibilidade de visão. E escolhemos o horário de almoço, que é o horário que a gente tem o maior rush aí de executivos e pessoas que estão saindo do seu casulo do trabalho para almoçar, tomar um café. Ao invés de colocar esses executivos em ritmo acelerado, como é o ritmo da cidade, justamente para descolar disso, fazemos em câmera lenta. Executivos petrificados, completamente ausentes, completamente direcionados para o trabalho. É uma imagem que fica, de uma certa maneira, na sua cabeça. Performance urbana cegos, executivos petrificados, interferindo no fluxo da cidade.